Olá, venho por meio deste vídeo apresentar o trabalho intitulado O Caminhar e a Percepção de Inseguridade pelas Mulheres no Espaço Público, uma proposta de medidas de planejamento urbano. Trata-se de um artigo completo aprovado no primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade, organizado pela ANAP, Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista, e pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos. O trabalho possui como autoras esta quem vos fala, Lara Reis Rodrigues, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos, e Rochelle Amorim Ribeiro, professora doutora no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos. Bom, como introdução do trabalho, tem-se que caminhar é a forma mais básica e fundamental de mobilidade, além de se tratar do meio de transporte de maiores conectividade e interação entre o indivíduo e o ambiente construído. Nesse sentido, deslocar-se a pé permite conectar-se ao entorno e experimentar a cidade com todos os sentidos e percepções pessoais. Mediante essa perspectiva, a caminhabilidade pode ser compreendida, então, como um adjetivo utilizado para indicar o quão aceitável ou adequado é o espaço urbano para se caminhar, no que se refere aos atributos físicos e percebidos, tratando-se, então, de uma indicação da qualidade da caminhada do ambiente. A seguridade, por sua vez, tratada como a segurança pessoal, diz respeito à prevenção de riscos à integridade pessoal, física ou psicológica do indivíduo. Sendo relativa à criminalidade, a seguridade percebida no ambiente construído é tida, assim, como um dos principais encorajamentos à atividade de caminhada no espaço urbano. Mulheres apresentam, de modo geral, níveis mais acentuados de percepção de inseguridade subjetiva ao caminharem no espaço público, segundo pesquisas. Pesquisas quantitativas e qualitativas demonstram, então, que, caso o ambiente seja perceptivelmente inseguro ao pedestre, principalmente tratando-se do gênero feminino, e considerando a maior exposição pessoal do usuário do transporte a pé nas vias públicas, o mesmo pode optar ocasionalmente pela utilização do veículo individual motorizado, se sua situação financeira permitir. A seguridade percebida no espaço urbano, então, interligada à criminalidade, apesar de ainda ser pouco estudada no sul global, é um dos fatores mais determinantes e influentes na escolha por modos de transporte ativos, como a caminhada, contribuindo com o desenvolvimento sustentável na mobilidade urbana das cidades ou na opção por modos de transporte passivos, como o automóvel. Ainda na década de 1970, Newman desenvolveu um dos primeiros e mais influentes estudos empíricos sobre a relação existente entre criminalidade, seguridade percebida e o ambiente construído, analisando que determinadas características físicas do espaço urbano são capazes de reduzir atividades criminosas e de mitigar, ao menos minimamente, a percepção de inseguridade subjetiva. Esse tipo de ambiente foi classificado por Newman como espaço defensivo. Áreas urbanas que apresentam sinais de mau estado, abandono e dilapidação funcionam habitualmente, então, como catalisadoras do crime e do medo, segundo os autores. Nesse sentido, pesquisadores consideram tais localidades da cidade, dotadas de alta criminalidade e de medo, como hotspots of crime, ou seja, pontos quentes de crimes ou pontos geradores de crimes, segundo os autores. Através desse ponto de vista, verifica-se, então, que a deterioração visível do ambiente urbano se relaciona diretamente com a percepção de seguridade subjetiva, estando associada ao que Kelly e Coles chamam de síndrome da janela quebrada. Escuridão, matutela, desolação, falta de manutenção e sinais de desordem física ou social em determinada área urbana, além da existência de terrenos baldios e de prédios subutilizados em seu entorno, tendem a afetar a percepção de segurança pessoal percebida do pedestre.
Nesse sentido, além de tornar mais visível esse problema urbano, uma vez que poucos estudos foram realizados sobre o referido tema, especialmente considerando-se o sul global, a principal contribuição dessa pesquisa está em auxiliar tomadas de decisão para que as cidades brasileiras se tornem perceptivelmente mais seguras para os pedestres, principalmente para as mulheres. Bom, então o principal objetivo dessa pesquisa é traduzir conceitos e ideias identificados e estudados na bibliografia em medidas específicas de planejamento urbano, capazes de mitigar a percepção de inseguridade dos pedestres, ao menos minimamente, considerando principalmente o gênero feminino. O artigo é parte de uma dissertação de mestrado, a qual utiliza tais medidas identificadas para realizar análises espaciais de determinada área urbana em ambiente SIG, de sistemas de informações geográficas, aplicando também o método AHP, o processo analítico hierárquico de Thomas Saat. Bom, como metodologia, né, a pesquisa possui abordagem teórica e quantitativa. Foi feita uma revisão bibliográfica aprofundada sobre o tema, desenvolvida durante o período de março a agosto de 2022, através da compreensão e análise de artigos científicos, teses e livros, em sua maioria provenientes do norte global. A revisão de literatura sobre as características do espaço defensivo foi realizada considerando-se referências publicadas durante o período de 1996 até 2022, no decorrer, então, de 26 anos. Bom, iniciando-se, então, o processo do método de análise na literatura já existente, foram listadas as características do espaço defensivo e sobre a percepção de seguridade de pedestres. Bom, o conceito Crime Prevention Through Environmental Design, na tradução para a língua portuguesa, prevenção do crime através do design ambiental, busca prevenir e reduzir ocorrências criminais ou de mitigar a percepção de inseguridade no ambiente construído através de uma série de princípios, então, de planejamento e de características específicas do espaço urbano. Então, áreas desertas, ou seja, com pouca circulação de pessoas, fachadas sem permeabilidade visual, falta de manutenção das vias, sinais de vandalismo, pichação, presença de lixo e iluminação viária, são geralmente os fatores ambientais que mais afetam a segurança pessoal percebida, subjetiva das mulheres, assim como dos demais pedestres. Os autores, então, reconhecem tais elementos urbanos citados como marcadores ambientais, os quais diminuem a probabilidade de opção das mulheres pela caminhada. De modo geral, são duas as categorias gerais de espaços públicos que mais ativam a percepção de insegurança pessoal em mulheres ao caminharem, né? Então, espaços fechados com rotas de fuga limitadas ou distantes, como, por exemplo, em estações de metrô, passagens subterrâneas em túneis, vias sem saída, e também espaços abertos desertos, como, por exemplo, em pontos de parada de transporte público coletivo afastados, né, distantes de áreas comerciais e de serviços, parques públicos vazios e vias que contêm considerável quantidade de edificações abandonadas ou subutilizadas e também terrenos baldios. Dentre possíveis sugestões de gestão de planejamento urbano capazes de reduzir a insegurança pessoal percebida das mulheres ao caminhar em espaços públicos, assim como dos demais pedestres, né, destacam-se a correção das denominadas janelas quebradas de Kelly e Coles, incluindo melhorias na fachada, garantindo manutenção, limpeza e determinado uso em áreas abandonadas ou subutilizadas, facilitar o olhar nas vias públicas através da inserção de instalações de transporte público em locais distantes dessas áreas desertas, ou seja, inserir esses pontos de ônibus, por exemplo, em áreas com maior circulação de pessoas, próximos a serviços e comércios. A vigilância natural e a garantia de visibilidade permanente através de uso do solo mais misto, melhorar a iluminação das vias públicas, a eliminação dos maus vizinhos, ou seja, a retirada de determinados usos do solo que fornecem ao bairro má reputação e aumento da criminalidade.
Pode-se citar como exemplos desses maus vizinhos determinados bares e clubes em decadência, endereços privados ou espaços públicos como praças e parques urbanos que ofereçam quaisquer tipos de ilegalidade, tais como tráfico de drogas ou pornografia, uma vez que influenciam diretamente na percepção de insegurança pessoal de mulheres ao caminharem próximas a tais localidades. Bom, a criação de territórios seguros através da colaboração entre vizinhos dos bairros, promovendo a coexistência pacífica entre todos, e medidas complementares, como o policiamento por oficiais de segurança pública e a vigilância entre os próprios vizinhos dos bairros. Bom, como resultados, e também já promovendo uma discussão, através da análise da bibliografia apresentada, foi possível sintetizar as ideias e os conceitos abordados pelos pesquisadores da área e traduzi-los em medidas e ações mais específicas de mitigação da percepção de inseguridade do pedestre. O quadro 1, então, a seguir, resume os aspectos do espaço urbano mais gerais e as medidas específicas a serem considerados, bem como suas descrições e suas referências na bibliografia utilizada. Bom, esse, então, é o quadro geral de todos os 4 aspectos gerais do espaço urbano e 8 medidas específicas, 2 medidas para cada um dos 4 aspectos. Então, foi esse o seleto conjunto considerado através da bibliografia utilizada como referência. Bom, o primeiro aspecto do espaço urbano considerado foi a circulação de pessoas, tendo como medidas específicas, primeiramente, infraestrutura de mobilidade urbana em locais com circulação de pessoas, que diz respeito a pontos de ônibus, por exemplo, ou bicicletários, próximos a áreas comerciais e de serviços. A segunda medida específica, calçadas e travessias que promovam circulação de pessoas, tem como descrição, então, a qualificação das calçadas das áreas sob pontilhões, viadutos, em túneis e no entorno de terrenos vazios, de áreas verdes e de edificações abandonadas ou subutilizadas, a ausência de ruas sem saída, travessias a nível do solo, ao invés de passarelas, que são travessias aéreas. Cabe destacar que essa qualificação diz respeito, se relaciona com o uso mais misto do solo, certo? Então, por exemplo, uma via sem saída que já é, digamos assim, naturalmente algo negativo, né, no ambiente urbano, que já traz por si somente uma sensação de inseguridade nas mulheres, assim como nos demais pedestres, né, dos demais gêneros e características físicas, enfim. Então, essa via sem saída, se ela for qualificada, ou seja, se ela apresentar um uso do solo mais misto, com mais comércios, mais serviços ali nesta via, então neutraliza, digamos assim, a sua característica negativa, né? Então, segundo os autores, é interessante qualificar essas áreas que promovem por si somente uma inseguridade, como as vias sem saída, como as áreas sob viadutos, pontilhões, né? Então, qualificar essas áreas negativas, né, com o uso do solo mais misto, com mais comércio, serviços, garantindo uma maior circulação de pessoas nesses locais e neutralizando seu efeito negativo, né? Então, o segundo aspecto do espaço urbano, a manutenção viária, na sua primeira medida específica de iluminação adequada, né? Então, ela vai avaliar se essa iluminação na via existente, se ela está adequada para os pedestres, né? No que diz respeito à intensidade e à uniformidade dessa iluminação, e que não haja conflitos com a vegetação existente. A segunda medida da manutenção viária, vias limpas e em bom estado de conservação, tem como descrição, então, a verificação da ausência de lixo e de sinais de vandalismo, como, por exemplo, janelas e portas quebradas ou violadas e pichação nos muros e nas edificações. O terceiro aspecto do espaço urbano elencado foi a atratividade do espaço urbano, né, possuindo como primeira medida fachadas ativas, né, então a presença de fachadas ativas permitindo a interação entre a edificação e a calçada,
exemplos, vitrines comerciais, residências sem muros ou muros permeáveis, como gradil, né? Então, que essas fachadas tenham uma certa permeabilidade visual, né? A segunda medida específica seriam os espaços isentos de atividades ilegais. Então, verificar se essas áreas analisadas estão isentas de, por exemplo, tráfico de drogas, prostituição ou algum tipo de conteúdo de pornografia. E o quarto e último aspecto do espaço urbano elencado foi a fiscalização, né, de modo geral, possuindo como primeira medida específica a sinalização dos moradores quanto à vigilância do bairro, então verificar a presença nas vias públicas de sinalização por parte dos próprios moradores quanto à vigilância da via ou do bairro. E a segunda medida, o policiamento e a vigilância por guardas municipais e vigias, né? Então, como descrição, o policiamento no bairro por meio de guarda municipal ou serviço de segurança. Então, essas foram as referências de onde teve-se como... Esses foram os autores por onde se teve como referência, né, para a seleção dessas medidas e desses aspectos. E como, então, de modo geral, né, o primeiro aspecto do espaço urbano elencado, a circulação de pessoas, se refere justamente à presença de pessoas e à visibilidade do ambiente construído no intuito de prevenir as áreas desertas, ou seja, as áreas com pouca circulação de pessoas. O segundo aspecto geral do espaço urbano, manutenção viária, que abrange, então, a iluminação adequada, vias limpas em bom estado de conservação, é referente à correção das janelas quebradas, né, denominadas por Kelly Coles. E o terceiro aspecto elencado se relaciona com a atratividade, né, do espaço urbano, composto por fachadas ativas, né, garantindo essa permeabilidade visual do pedestre, e os espaços isentos de atividades ilegais. O quarto e o último aspecto geral considerado foi a fiscalização, que é composta por sinalização dos moradores contra a vigilância do bairro e o policiamento e vigilância por guardas municipais e vigias. Bom, como conclusão, tem-se as contribuições principais do trabalho, que é auxiliar na tomada de decisões para tornar as cidades mais seguras, convidativas e caminháveis, especialmente para as mulheres. Tem-se poucos estudos sobre o tema no sul global. O incentivo ao uso do transporte a pé em detrimento do automóvel, então reduzindo a dependência do último como precaução de seguridade, que se trata de uma contribuição ambiental, e a busca pela garantia do direito das mulheres à cidade e à mobilidade urbana com maior seguridade percebida, assim como também de todos os pedestres, né? Tratando-se, então, de uma contribuição social. Bom, essas são as referências utilizadas no trabalho. E como agradecimentos, eu e a professora Rochelle agradecemos muito pela atenção de todos, muito obrigada. E essa foi a apresentação do trabalho O Caminhar e a Percepção de Inseguridade pelas Mulheres no Espaço Público, uma proposta de medidas de planejamento urbano. Obrigada.